Bom dia, senhoritas, senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje. Na sequência do assunto absolutismo, nós estávamos falando na última aula do Maquiavel, né? Vamos relembrar o que a gente falou sobre Maquiavel, sobre as justificativas do Maquiavel, né? Justificativas e orientações, né? As propostas de Maquiavel em relação ao Estado. Haja vista que a gente estava conversando na última aula sobre como se enxerga Maquiavel. Maquiavel era um defensor do absolutismo ou ele estava ensinando a governar? Né? É uma discussão. Então a gente está analisando Maquiavel dentro da segunda opção. Maquiavel oferece regras que auxiliariam os governantes a gerir o povo, né? A gerir as pessoas que estavam à sua volta. Ele ensinava a governar. Essa é a perspectiva que a gente está adotando. Mas que dentro do contexto histórico ao qual a gente está analisando, de fortalecimento do poder central, muito do que Maquiavel disse vai ser apropriado por reis que vão buscar o absolutismo. Disse para vocês que Maquiavel é uma leitura importantíssima para quem curte política. Para quem curte política, para quem gosta do debate político, Maquiavel é uma leitura fundamental. Ok? Você baixa a obra do Maquiavel. A obra de destaque do Maquiavel aqui vai ser sempre o Príncipe. Tem outras obras do Maquiavel? Tem. Mas a obra comentada dele vai ser sempre o Príncipe. Você baixa, é uma obra simples, você tem versões resumidas. Eu mesmo tenho uma versãozinha de bolso, até porque eu sempre usei para apresentar em sala de aula. Okay? Então, o Príncipe é uma referência para quem tiver interesse. Baixar e dar uma lidinha. É uma leitura um pouco mais rebuscada, uma leitura do século XVI. Mas um dicionário legal você resolve. Beleza? Então vamos lá rever o que a gente falou do Maquiavel na última aula, que eu grifei, né? Maquiavel inaugurou uma nova era para o pensamento político ao defender que tal pensamento tem origem mundana. Olha que beleza. Pois foi criado na tentativa de organizar o convívio entre os próprios homens. Aí, essa é como o pensamento político ele surge mundana de mundo, tá? Origem mundana de mundo. Para que surge a política? A política surge com o objetivo de organizar o convívio entre as pessoas. É para isso que serve a política. A função da política é organizar, dirigir, direcionar. Ok? Maquiavel acredita que as malignas características humanas, né, já que o homem é ingrato, volúvel, fingido, dissimulado, avesso ao perigo, ávidos e ganho, contribuíam para que a desordem prevalecesse entre as pessoas. Então você vê, como os homens são ingratos, volúveis, fingidos, existe uma competição, existe uma disputa, existe uma selvageria entre esses homens, né? Um clima de constância, um clima de constante insegurança, e devido a esse estado em que o mundo se apresenta, foi necessário que medidas fossem tomadas para organizar essa sociedade, esse grupo. Não seria a origem da política, para organizar esse mundo em colapso. Né? Então a política surge com esse objetivo, de organizar. Ok? Isso está claro? Beleza? Se manifesta, que é importante entender isso. Certo? De acordo com Maquiavel, para qualquer Estado são as boas leis e os bons exércitos. Então, qualquer Estado tem que ter boas leis e bons exércitos. Além disso, a manutenção da ordem e da segurança dependia do bom ou do mau uso da crueldade. A gente conversou isso na última aula. Né? A boa crueldade é empregada de uma vez só, não se repete, ao passo que a outra é empregada gradativamente, cada vez com mais intensidade. Para Maquiavel, política surge com o objetivo de organizar a sociedade que vivia em caos, devido às características humanas aqui já descritas, e um bom Estado, e aí é uma ampliação da discussão, né? A gente não vai discutir o príncipe todo aqui, a obra toda. E aí, uma vez organizado o Estado precisa de boas leis e de bons exércitos.
do exército aqui é reprimir, é punir, né? De acordo com a lei. Ok? De acordo com a lei. Desse raciocínio, Maquiavel indica que um governante deve levar, entre aspas, aqui, ó, levar a efeito todas as violências necessárias e praticá-las de uma só vez, para não ter que renová-las a cada dia. Aquela ideia do exemplo, né? Você vai dar um exemplo para que aquela pessoa não repita aquele comportamento. A discussão que vai crescer é necessário a violência? Não? A gente já conversou sobre isso, como a nossa sociedade é violenta, né? E tudo que a gente usa, tudo que a gente vê que nos incomoda, a gente vai usar um discurso de violência para. A perspectiva que a gente entende do Maquiavel é que o homem é mau. Né? O homem é mau. É o que a gente supõe que ele entenda. Né? Haja vista como ele descreve esse homem. Não que esse homem ele nasce mal. A ideia é que se entende. Dentro dessa perspectiva do Maquiavel. Então, voltando, a perspectiva é essa. Né? É necessária a violência para ensinar as pessoas o que deve ser feito ou não? Porque a gente comentou na última aula, né? A gente vê exemplos de punição o tempo inteiro. Nós temos de tudo, né? Desde um simples castigo aplicado à criança, que nós não fomos a criança castigada, mas nós estamos vendo a consequência daquele castigo, como é ruim. Bom, então se você vê uma ação, a consequência daquela ação, entende que aquilo é ruim e não deve ser feito, porque você pode ser vítima daquele castigo, você vai fazer, você vai repetir aquele ato, sabendo que você pode correr o risco de ser vítima daquele castigo. Então nós temos desde o castigo da criança até o ato mais radical, que é a pena de morte. Pessoas são mortas porque cometeram crimes. Existem países que têm a pena de morte. E esses castigos, eles têm dado solução para o problema? Né? Esse tipo de comportamento, ele não seria só imediatista? É uma reflexão, um pensamento, é uma discussão que existe. Ok? É um pensamento. Nós temos hoje uma discussão no Brasil, por exemplo, sobre preso, né? Quanta gente presa no Brasil. Muitas pessoas que estão presas já contrariando a lei, porque não foram julgadas, né? Cometeram às vezes crimes pequenos e continuam presos porque a justiça não deu conta, ou não avaliou aquele processo. Muitas dessas pessoas estão presas porque são suspeitas, então são presas para garantir o andamento devido do processo. E a pessoa fica lá presa 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque a justiça não resolveu. Às vezes aquela pessoa é inocente, necessariamente ela não foi punida. Então se tem uma discussão em cima disso, sobre as penalidades, as punições, e como diminuir, por exemplo, a violência. É uma discussão que a gente deve pensar a respeito. Então, veja, nós saímos da discussão política e entramos na discussão sobre violência e punição. Olha como é rico a discussão que a gente está propondo, ou que a apostila está propondo em relação a Maquiavel. Né? São coisas do nosso cotidiano. Você deve ver isso e viver com esses tipos de violência, punição. Quais são as punições e ameaças que vocês sofrem ou imputam às pessoas no dia a dia? Isso nós estamos discutindo. Que tipo de violências físicas e psicológicas vocês são submetidos diariamente? Que tipo de violências físicas e psicológicas vocês imputam a outras pessoas? Às vezes só por diversão, só por fazer graça. Porque as pessoas têm prazer em produzir mal nos outros, sofrimento aos outros. Né? Quando você expõe uma pessoa, quando você humilha, quando você ridiculariza, porque sim, e para você é engraçado, é só uma brincadeirinha. Mas essa brincadeirinha pode estar gerando mal ao terceiro, ao ofendido, ao afetado. Você leva isso em consideração? Bom, só para pensar sobre isso. Né? Só para pensar sobre isso. Sobre a dor, o sofrimento, o mal que a gente imputa às pessoas físicas e psicológicas, principalmente. Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Desse raciocínio, Maquiavel indica que um governante deve levar a efeito todas as violências necessárias e praticar a violência. Para não ter que renová-las a cada dia. A indicação de Maquiavel é amoral, pois não considera os meios para conquistar a confiança e a simpatia dos seus súditos, apenas seus resultados. Observa a palavra aqui, amoral. Não é imoral, é amoral.
certo? Como assim? Discutindo é, é, a, dentro de um valor moral, né, o que é certo e o que é errado, ele não está levando em consideração. A moral é o oposto da moral. Né? A imoralidade seria algo que vai. Como é que eu vou colocar? Porque é difícil explicar isso para vocês entenderem melhor isso. Né? Então você tem um comportamento moralista, né, que diz o que é certo e o que é errado. Sair desse comportamento certo e errado, a sociedade diz que está sendo imoral. Né? Quando você se diz amoral, não significa que você está negando esta moral, vamos dizer assim. Mas você está propondo uma perspectiva fora deste conceito moral predominante. Como diz aqui, ele não considera os meios para conquistar a confiança e a simpatia do súdito. Como assim? A boa crueldade. Bom, para muitas pessoas, aquele ato de violência, aquela punição praticada ao indivíduo X, como forma de puni-lo por alguma coisa que ele considere equivocada, para algumas pessoas, aquela punição, por exemplo, a morte, pode ser avaliada numa perspectiva moral. Bom, a tortura é uma prática imoral, covarde. O Maquiavel não está olhando dentro dessa perspectiva de que a tortura, a morte, vamos dizer assim, a pena de morte, seja um comportamento imoral. Ele não está avaliando dentro dessa perspectiva. Que ele não está fazendo aquilo com o desejo de produzir sofrimento por uma satisfação pessoal. Ele não está fazendo aquilo porque ele é mau. Eu vou te torturar porque eu gosto de ver o sofrimento das pessoas. Não, aquela tortura, por isso uma vez só, aquela morte, aquele castigo por qual a pessoa vai ser submetida, ela vai ser produzida com um objetivo fim. Qual o objetivo fim? Adquirir o respeito, o medo das pessoas. Sim, sim. Sim, Murilo, dentro dessa perspectiva, sim. O que eu estou tentando mostrar, o exemplo que eu estou dando é exatamente, você vê como é difícil dissociar a imoralidade da amoralidade. Né? Por exemplo, vocês devem ver no segundo ano pensadores ligados à filosofia, né, chamado Nietzsche, um deles, por exemplo. Então, assim, eu nego, minha visão pessoal, né, eu nego boa parte dessa moralidade que o mundo impõe sobre a gente, eu nego. Eu nego. Isso não significa dizer que eu seja imoral. Quando eu digo que eu nego, que eu tenho uma perspectiva amoral em relação a muitos comportamentos, é porque, por exemplo, as suas opções, as suas escolhas, que são permeadas, recheadas, né? Construídas em cima de valores morais, e por isso a gente persegue, por isso a gente questiona, por isso a gente se incomoda com pessoas que não seguem as mesmas opções de comportamentos da gente, essas suas opções, esse seu comportamento, por muitas pessoas será considerado como ato de libertinagem, como ato imoral. Bom, eu parto do princípio que se as suas opções, as suas escolhas não estão produzindo prejuízo a quem está à volta, não me importa. Percebe? Não, e a dificuldade de dissociar o amoral do imoral está nesse dualismo, e a nossa sociedade é dualista, né? Como assim a sociedade é dualista? Ou é bom ou ruim. Você não tem um meio termo, né? Ou é bom ou é ruim. Isso é péssimo. É 8 ou 80, isso é péssimo, porque entre 8 e 80 tem aí 72 possibilidades. E se se esse pacote, se o A é bom e o B é ruim, ou seja, o A pertence a tudo que é moral, o B a tudo que é imoral. Só que existe N variedades aqui nesse meio dos dois. Okay? Então, ser amoral é ignorar alguns princípios desta moralidade. Por exemplo, trazendo para o contexto do Maquiavel, a igreja vai se opor a Maquiavel por entender que as propostas do Maquiavel vão contra a religião. Quando ele defende a boa crueldade, quando ele legitima a mentira por parte do governante,
A igreja vai dizer, ó, isso é imoral. Não, isso não é imoral dentro da perspectiva do Maquiavel. Isso é amoral, né? Está fora dessa discussão de moral ou não, está fora, ele retira dentro desse pacote, porque existe um objetivo e o objetivo é o Estado, gerir o Estado. Um pouco complicado, né? Mas é difícil, sim. Mereceria uma discussão mais ampla dentro da sala de aula, vamos dizer assim. Eu vou pedir para o professor de filosofia comentar isso, né? Para a gente melhorar esse conceito de amoral e imoral. Beleza? Vou solicitar ele hoje para ele produzir uma discussãozinha sobre isso. Fica mais fácil. Vamos dizer que o objetivo é conquistar a simpatia. Na realidade, a simpatia é conquistada através do medo, né? Do receio. Em resumo, nas palavras do próprio autor, a ação de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. Maquiavel destaca que os meios serão sempre julgados honrosos e merecerão o elogio de todos, quando o governante pretende conquistar e manter o Estado. Daqui vai surgir a interpretação de que os fins justificam os meios. Se o objetivo do príncipe, do rei, é alcançar, dentro da perspectiva dele, o que é melhor para o Estado, tudo que ele fizer é legitimado. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade deste castigo imposto a esse indivíduo? É ensinar à sociedade que isso é ruim, logo a sociedade não reproduzirá esse ato, logo a sociedade ficará melhor. Certo? A perspectiva é mais ou menos essa. Os fins justificam os meios. Essa é a interpretação da obra do Maquiavel. Beleza? Tá claro isso? Bom, o objetivo é isso. Para alcançar esse objetivo, eu posso fazer o que eu quiser. Essa é uma discussão amoral, dentro da perspectiva do Maquiavel. Essa é uma discussão amoral. E antes temido do que amado. Por que temido? Bom, se você teme, você não vai mexer. Você não provoca quem você tem medo. Fizemos até uma comparação com os professores na última aula, né? O comportamento da gente. Se você teme, você respeita. Se você odeia, você tenta eliminar. Se você ama, se você é bonzinho demais, a tendência é que as pessoas te traiam. A tendência é que as pessoas te abandonem. Essa é a leitura do Maquiavel. Claro, tudo muito simples aqui, que nós estamos discutindo. Né? Então, esse discurso do Maquiavel vai favorecer ao desenvolvimento do absolutismo. Outro homem que vai ter um discurso favorável ao absolutismo vai ser o Jean Baudin. Para ele, o governo deveria garantir mais a ordem do que a liberdade. Olha que beleza essa discussão, né? A ordem deve se sobressair da liberdade. Vocês concordam com isso? É uma discussão relevante. Ah, tá muita bagunça, tá muita baderna, tá uma desordem. Precisamos de ordem. Aí como é que você traz a ordem? Você reprime a liberdade. Se você parar para ouvir, tem muita gente hoje que defende essa tese. Né? Ah, tá assim porque tá muito liberdade, todo mundo faz o que quer, tem que proibir. Não, olha para o Brasil. Olha para o Brasil. Houve na reunião de família. Nas reuniões de família você para ouvir o tiozão. Você vai ouvir isso na reunião de família. Dependendo de como for a estrutura familiar, você vai ouvir isso. É muita liberdade, não é? Tem que reprimir, né? Tem que prender, tem que bater, tem que punir. Todo mundo faz. Uau, é um discurso né? Você viu, né? É um discurso de cerceamento da liberdade. Não é? De cerceamento da liberdade. A lei existe para dar limites à liberdade. Não é? Basta todo mundo cumprir a lei, efetivamente. A lei está aí. Não é porque eu sou livre que eu posso fazer o que eu quero. Existem limites. É? Claro que existem limites. Não é porque eu sou livre que eu posso matar, que eu posso bater, que eu posso me apresentar para vocês aqui agora online pelado. Eu não posso fazer isso, apesar de eu ser livre, porque existem limites. Certo? Existem limites. Então não é necessário retirar as minhas liberdades. Basta fazer com que a lei seja cumprida. Ah, mas a lei não é cumprida, então. Então não vamos partir para o lado mais fácil, retirar a liberdade. Né? Retirar a liberdade de expressão. O que, assim,
quando as pessoas têm que impor limites a seu filho, como você colocou, né? Bom, a gente tem que olhar quais são os limites que você está impondo ao filho. Né? Por quê? É porque seu filho está indo lá e pegando a coisa da outra criança só porque ela é menor? Bom, ele não pode fazer isso. Então tem que saber entender o que nós estamos chamando de limite, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Né? Às vezes a criança está brincando, às vezes a criança está com um comportamento agressivo porque ela reproduz o que ela vê em casa. Ela reproduz o que ela vê ao entorno dela. Nós fazemos isso, a gente reproduz. Se a gente vê pessoas produzindo determinado comportamento, determinada ação e nada acontece, a tendência é que você reproduza aquilo. Em maior ou menor quantidade. Eu falei tendência, não estou dizendo que isso é uma regra. Okay? Então tem que pôr limites ao filho. Bom, o que nós estamos chamando de limites aí? O que essa criança está fazendo que há necessidade de impor? Okay? Ele está se apropriando de algo que não é dele? Ah, deixa a criança. Vê? Não, filho, olha só, não pode. Né? Você não pode ir lá e pegar o brinquedo do coleguinha, pedir. Né? Você quer ver uma coisa muito comum? É aquela coisa assim, o menininho vai lá, tem um menininho e menininha. Aí vai um tiozão e fala, vai lá, beija ela, abraça ela, vai lá, levanta a saia da tia. Aí todo mundo ri para aquela criança. Ah, não é criança, mas essa criança cresce e ninguém nunca corrigiu esse comportamento. Você pode estar criando um pervertido aí, né, ou não? Pode. É um exemplo simplista, raso. Né? É um tipo de limite. Né? Ah, vai lá e dá um beijo na prima. E se a prima não quiser o beijo? Se a menininha não quiser o beijo, a menininha que é chata, já reparou? Não é? Não é assim? Pois é, né? Aí você manda a criancinha, o menininho lá, dá um beijo e um abraço à menininha. Ah, mas a menininha não quer o beijo, ela não quer o abraço. É a menininha que não presta. Porque o menininho quer ser agradável, eu não quero beijo. Não, você tem que deixar o menino. Exatamente. Então nós temos que ver que limites nós estamos tentando implementar. Repito, nossa discussão aqui é muito simplista, mas a gente está tentando dar exemplos, tentar levar uma reflexão sobre. A gente precisa pensar essas coisas, porque nós estamos formando indivíduos, né? Então, quando fala, né, é, é porque essa discussão não está presente no meio da gente, né? Tudo assim, passa direto, porque está normalizado, está normatizado, né? Está normatizado. E segue, e segue. Então a gente precisa observar esses detalhes, ok? Cerceamento das liberdades, como assim? A situação, eu estou com um pouco de, estou com refluxo e aí eu fico com pigarro. Repara não, tá? Para ele levar. Sim, situação essa só seria possível com o governo absoluto. Tá o Bodan dizendo aí que existe um problema. Por que tem um caos aí? Existe um caos aí porque as pessoas têm medo de liberdade. Tem que haver uma ordem. Quem vai implementar essa ordem? O rei. Mas para o rei implementar essa ordem, não, não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma. É uma discussão profunda, Murilo, em relação ao funk, o que é o funk aborda. Dentro dessa perspectiva de que o funk, por sensualizar demais em relação às danças, e aí a gente diz que ele banaliza o machismo. Sim, são temas comuns, mas são temas que os indivíduos cantam, que eles vivenciam dentro da comunidade. Dentro dessa perspectiva, o sertanejo, então, é um tema machista também, né? O sertanejo também pode ser visto como um tema machista. E o funk, ele é um movimento que surge dentro da periferia. A periferia, ela vê aquilo ali, né? A violência. Ela vê a violência, ela reproduz aquilo na música. Né? E existem N discussões em relação ao funk, até dentro da perspectiva de ser um viés cultural periférico. Tudo que nasce na periferia e ganha espaço tende a ser discriminado. Na década de 70, na década de 80, a gente fala de samba. Se você quisesse ir numa roda de samba, você tinha que ir na periferia, porque o samba era visto como coisa de pobre, coisa de preto pobre. Era uma cultura marginal, apesar de você ter N expoentes, mas você não tinha grandes shows de samba. Uma hora elitizaram o samba e o samba começou a tocar em grandes estádios. Aí ele deixou de ser visto como essa coisa mais marginal.
Mas o samba, por muito tempo, vai ser visto como algo marginal, coisa de pobre, preto, da periferia, da favela. E o que o samba canta? Ah, o dia a dia, né, da periferia. Hoje ele ganhou toques diferentes, distintos. Mas é muito legal ler sobre isso. Tem leituras bem simples que falam sobre essa, como que a cultura da periferia ela é marginalizada, ela é criminalizada. Ainda mais desde uma perspectiva de um país colonizado como o nosso, onde o europeu é o relevante, o que, que é cultura? O que, que era arte? É arte europeia. Música clássica, balé. A perifa tem condições de ir no balé? A perifa tem condições de assistir um espetáculo de música clássica? Às vezes ele não sabe nem o que é isso, por isso ele vai dizer que é chato, porque ele não aprendeu a ouvir, não aprendeu nem a gostar. Né? Está muito distante dele, está distante da gente. Quando um professor faz a escola vai levar vocês no museu, qual a relação de vocês com o museu? Ai, que saco, nossa, coisa chata. Porque a gente não está acostumado a viver isso, a conviver com isso. Né? Então, a discussão do funk ela é mais ampla, né? Mas a gente tem que ter como princípio que ela é uma cultura de periferia que narra a periferia, a realidade daqueles jovens naquele momento. Né? Qual é a perspectiva de diversão que aquele jovem tem? É o funk. Se não for lá o baile, né? Aonde que ele vai se divertir? Ah, mas no baile do Mandela tem arma, droga. Sim, eu curto show de heavy metal, eu vejo tudo isso em show de heavy metal, eu vejo tudo isso em show sertanejo, eu vejo tudo isso em samba. Eu vejo tudo que se diz que tem no funk, eu vejo em outros eventos. E se você for nos bailes que tem lá na rua, no Triângulo, na Praia do Canto, você vê isso tudo. Só que lá a polícia não chega jogando bomba, tiro, porra de bomba. Né? O que é diferente é uma discussão. Então, a gente tem que tomar cuidado de como a gente avalia essa cultura popular de não vão passar pano para tudo, por favor, não estou dizendo isso. Algumas coisas eu acho que são excessivas em todos os movimentos, mas tem que saber abordar e produzir uma apologia à morte, assassinato, tráfico. Isso é uma outra discussão. Né? Se você parar para ouvir, você tem outras. Aí, assim, qual funk nós estamos falando, né? Michael Jackson, década de 80, era funk, não chamava de funk, né? Então, você tem as vertentes. E aí a gente tem que discutir para não generalizar. Dentro de todo evento, dentro de todo movimento, você, por exemplo, você tem dentro de movimento rock and roll, que é o culto rock and roll, você tem bandas que defendem, tem um discurso nazista, que tem um discurso fascista, que defendem governos tiranos, né, que defendem morte do mais fraco. Está dentro do heavy metal. Ali, os caras gritando e cantando isso, fazendo sinal. É claro que eu me oponho a isso. Mas é saber diferenciar esses grupos, né? Saber separar, para não botar tudo, todo o rock and roll não presta, porque. Não. Então a gente tem que olhar as partes, né? E saber fazer as separações. Ok? Beleza? É importante isso. Nós generalizamos tudo o tempo todo. Né? O que eu tento falar? A gente fala muito de religião aqui, né? O tempo todo. Eu sempre falo isso. Não, você deve ter a sua fé, mas você tem que saber avaliar, porque tem aquele cara lá em cima no púlpito que presta e tem aquele que não presta. Tem aquele que prega a palavra do evangelho, tem aquele que está vendendo água abençoada que vai te salvar. Então, em todo o ambiente você vai ter o que presta e o que não presta. Você tem que ter essa capacidade de ler, enxergar e fazer as separações. Né? Lembra, nós chegamos a fazer, não lembro se a gente chegou a fazer aquele exercício nós fizemos trio, cego, surdo e guiava. Nós chegamos a fazer em sala de aula? Eu não me recordo agora. Não, né? A pandemia veio antes, que deu essa percepção, né? Quem te conduz, né? Fica para uma outra oportunidade. Então, voltando aqui para o Baudin. O Baudin vai defender a soberania do direito divino. Olha que beleza. O Maquiavel não faz relação nenhuma com o poder divino. Ele dá uma explicação e apresenta uma proposta racional, pura e simples. Ele não faz nenhuma relação com divindade. O Baudin e o Jacques Bossuet, que nós vamos falar daqui a pouquinho, relacionam o poder absoluto ao divino. Aqui, ó.
soberania de direito divino atendia plenamente aos interesses defendidos por Baudin, em relação às ordens do soberano absoluto, que deveriam ser atendidas, mesmo que não fossem justas e honestas. Olha que beleza isso, né? Mesmo que não seja honesto, você deve seguir a orientação do rei. Porque o rei, segundo Baudin, é um representante de Deus na Terra, enquanto figura política, né? Porque quem representa Deus na Terra é o Papa, é óbvio, né? Mas enquanto representante político, né, de dirigir, o rei é um representante de Deus. Assim como o Bossuet, a ideia que você vai ter do rei, o rei funcionaria como ministro. Então, se o rei é um representante divino, o que ele manda você fazer, o que determina que você faça, é sagrado, deve ser cumprido. Sim, a ideia é essa, é legitimar o poder do rei, não é besteira. A ideia é legitimar o poder do rei. Mas é importante você perceber que eles acreditam nisso. Ali existe um caos, eu preciso pôr ordem no mundo e falta força. Tá? E tudo isso está dentro daquele contextão que a gente já discutiu. Nós estamos saindo do mundo de crise, de revolta. Tudo bem que ele aqui é do século 17 para o 18 já, né? 17 para o 18. Você não tem mais o efeito da peste já passou. O que nós estamos vendo aqui no século XVIII? Colonização. Nós estamos vendo a colonização da América de vento em popa. A Inglaterra já está assumindo aí o posto de potência, de potência. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Aqui ele defende essa perspectiva de fortalecer o poder do rei como forma de ordenação, não é? De ordenação. Okay? Beleza? Então, o rei como figura divina. Você não deve questionar. Bom, se esse rei é representante de Deus e o que ele fala é verdade, ele tem um poder absoluto. Ele tem um poder absoluto, concorda? Se você parar para ouvir hoje, eu conheço pessoas que não fazem nada ou não tomam nenhuma decisão mais complexa sem antes ouvir o padre, sem antes ouvir o pastor. Porque entende que aquelas pessoas têm algo melhor a lhe dizer, têm uma orientação melhor a lhe dar, porque elas estão em contato privilegiado com Deus. Hoje, século XXI. Sim, Murilo. Sim. Boa observação. Okay? Então, como é que você questiona esse Deus? E aí você vai ter figuras de reis tratados como milagreiros, reis que vão se colocar como quem cura pessoas, né? Cura moléstias, reis milagrosos, isso vai aparecer. Okay? E tudo vai ser feito e montado para que as pessoas acreditassem nisso. Né? Então, Baudin relaciona o poder absoluto do rei a Deus. O Bossuet também traz nesse contexto, ele sustenta a concentração nas mãos do soberano como uma necessidade, né? Porque o soberano ele quer fazer apenas o bem, combatendo as injustiças e protegendo os mais humildes. O Bossuet também vê o rei como ministro de Deus. Né? Então, qual é a função do rei? A função do rei é promover a ordem e conduzir a sociedade, vamos dizer assim, a felicidade, ao paraíso. Um rei bom e justo conduz o povo ao paraíso, amplia a perspectiva de salvação, diferente daquele rei tirano, mau, ok? E aí a tirania, mas o tirano e o absoluto não são poderes centralizados? Sim, mas nós estamos identificando agora o tirano como aquele rei absoluto, mas ruim, né? Maldoso, perseguidor, injusto, né? Ambicioso, que só pensa nele. Então o rei bom, ele pode garantir ou facilitar a condução da sua sociedade ao paraíso. Então nós temos aí um que está discutindo uma tese racional, dois que legitimam o rei a relações divinas. E é óbvio que o Jacques Bossuet, a teoria do direito, esse é o termo, né? A teoria do direito divino, essa teoria de que o rei deve ter poder absoluto, porque ele representa Deus na Terra, vai ser o mais utilizado pelos reis que buscam esse absolutismo. É óbvio, isso é o que vai predominar. Eu sou rei por. Sempre lembrando, né? Veja,
É a igreja dando sustentação a esse discurso, a nobreza dando sustentação a esse discurso. Você precisa de quem legitime e te dê sustentação. Okay? E por último, Thomas Hobbes. Se vocês que pretendem fazer direito um dia, vocês vão ler o Maquiavel, vocês vão ler o Hobbes, né? De forma mais profunda. Em tese, qualquer curso que você faça de nível superior, você deveria pelo menos ter uma leitura, algumas universidades e faculdades vão providenciar isso, inicial sobre esses indivíduos, sobre Hobbes, sobre Maquiavel. E é importante olhar como que o contexto da vida desses indivíduos influencia na teoria. Veja só o Hobbes. Vivenciou um período conturbado na história do seu país. A Inglaterra vivia, na época do Hobbes, uma disputa pelo trono entre dois grupos, os Tudors e os Stuart. Então existe uma guerra dentro da Inglaterra pelo trono. Né? Uma situação de caos, existe uma guerra, existe um conflito entre os homens, disputa de interesses. Né? E aqui ele segue. Com a sucessão de governantes, a dinastia dos Stuart foi violentamente interrompida com a execução do rei Carlos I. Foi o primeiro rei decapitado aqui. Hein? Por uma revolução no poder. E isso vai gerar uma série de eventos da Inglaterra. Então, esse contexto histórico de conflitos, onde um rei é decapitado, vai fazer com que Hobbes pense a sociedade e elabore uma teoria, né, que nós vamos chamar a teoria do Hobbes, atenção para esse nome, né, de contrato social. O Hobbes vai apresentar um contrato social. Okay? E o que vai consistir esse contrato social do Hobbes? O contrato social, acho que não foi, não, eu escrevi aqui, Hobbes, contrato social. Está com problema. Consiste em abrir mão das liberdades em prol do rei. Né? Vamos ler que isso aqui é um pouquinho complexo da gente entender. Vamos acompanhar. O que ele diz? Ele vai escrever sobre o estado de natureza. Isso é, entender a defesa do absolutismo proposta por ele demanda a compreensão do homem sobre si mesmo de maneira natural. Para Hobbes, a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que mesmo existindo um homem mais forte ou mais inteligente do que o outro, a diferença entre um e o outro homem não é suficiente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a que o outro não possa também aspirar como ele. O que ele quer dizer com isso aí? Todos são iguais na natureza, em tese. Okay? Todos são iguais na natureza, em tese. Contudo, mesmo com o discurso... Minha imagem sumiu. Vocês estão vendo aí? Estão me ouvindo ou não? Travou, mas vocês estão... Não, não é democratização não, Murilo. Acompanhe. Ele vai dizer o seguinte... voltou. Ele vai dizer o seguinte... Na natureza todos são iguais, beleza? Contudo, entretanto, todavia... Nessa natureza, onde todos são iguais, deveriam ter direito a tudo, existem homens que são mais fortes do que outros, mais altos, mais baixos, existem homens com mais, vamos dizer assim, né, mais inteligentes, com mais habilidades do que outros. Existe essa diferença física, intelectual entre os homens? Sim ou não? Existe a diferença intelectual entre os homens. E na hora que você avalia essa diferença física e intelectual entre os homens, essas diferenças vão gerar desigualdades. Porque a natureza não oferece tudo a todos de forma que agrade a todos. Você pode ter, por exemplo, numa região, um instrumento X que vários homens desejam aquele instrumento X. Lembra do texto do Gyugi? Voltamos lá no começo, hein? Onde o mais forte sobressaía aos mais fracos, logo ele era rei. Mas o que acontece? Mesmo assim, alguns indivíduos fisicamente mais fracos, mas intelectualmente mais desenvolvidos, vão pensar meios de vencer aquela força física, assumindo então o posto de reis. Né?
Exatamente, mesmo com vai haver desigualdade. E devido à existência dessa desigualdade, você tem um conflito onde os homens disputam entre si as coisas. É isso que eles dizem. E os homens disputam entre si essas coisas, gerando caos. Daí surgir a frase o homem é lobo do homem, né? Devido a essa competição. O homem é lobo do homem é uma frase que vai ser remetida ao Hobbes, né? Por causa dessa condição de conflito, né? De busca, né? Entre os homens, devido a essa noção de é uma igualdade, contudo, os homens são iguais, né? Contudo, existe a desigualdade e isso vai gerar o conflito entre eles. Para solucionar o conflito, haja vista que esses homens se tornaram inimigos, está aqui, ó. Hobbes, os homens são absolutamente iguais, mas são tão iguais que iguais o bastante para que nenhum possa triunfar de maneira total sobre o outro. Essa visão da natureza humana fez Hobbes considerar que todos os homens são naturalmente egoístas, vaidosos, ciumentos, violentos, pois vivem em constante desconfiança, já que, se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, e aí eles se tornam inimigos. Foi a que a gente acabou de dar, né? Na natureza todos são iguais, sim, mas o homem é vaidoso, egoísta, ciumento e violento. Todo mundo pode querer a mesma coisa e aí o né? Essa é uma leitura, não, essa é uma leitura do século XVII, nós estamos falando aqui, século XVI, XVII. O Maquiavel tem uma visão semelhante à do Hobbes, quando fala que os homens são dissimulados, egoístas, etc, etc. Como eles estão olhando. A gente é movido por interesses, não só interesses, mas também por interesses. Né? É importante observar isso. Nós estamos falando, é importante. Qual o sentido a gente discutir absolutismo, professor? Olha quanta discussão a gente já promoveu hoje que faz a gente pensar sobre o mundo que a gente vive. Sim, eu vou encerrar. Vamos pensar a gente nesse contexto. Como é que eu me relaciono, hein? Né? Como é que isso funciona dentro do meu contexto? Mas a gente volta à discussão, o Gustavo está alertando aí, falta 2 minutos, vai fechar na nossa cara. Na próxima aula, a gente continua essa discussão.